Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância, também transmitido pela CWB-TV, a TV comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje vamos debater sobre os impactos da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Para isso convidamos o publicitário Márcio Purê, que é gestor em marketing esportivo, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Poder tentar esclarecer aqui alguns exemplos, práticos de participações minhas antigas, principalmente na Copa de 2010 na África do Sul, e poder tirar aí algumas dúvidas e ver o que eu posso ser útil aqui com você hoje. Com certeza. Vamos começar até falando sobre isso. Que exemplos você pode trazer para a gente da África do Sul em 2010? Em primeiro lugar, Ana, a gente tem que deixar claro, assim, independente de ter vindo aqui conversar com você, eu não vim aqui fazer uma política 100%, ou seja, eu vim aqui explicar a realidade, o que realmente acontece. Então, para começar um pouquinho, eu sei que esse assunto é muito chato às vezes, repetitivo, da gente fazer algumas demagogias, mas não é. A diferença que eu vi entre uma Copa que eu participei, fui convidado como parte da delegação sul-africana pelo Carlos Alberto Parreira, que era o técnico da seleção da África do Sul, e em 94 eu estive nos Estados Unidos também. Bom, inclusive o ano em que ele foi campeão do mundo, o Tetra. E o que acontece? A gente tem um problema grave no país, que são as desigualdades, principalmente na área da saúde, na área de distribuição de renda e na área da educação. Então, será mesmo que alguns fomentos que vão existir na Copa do Mundo aqui no Brasil, principalmente vamos falar de Curitiba, serão bons para quem? Ou seja, o aeroporto, essa extensão da malha, da rodoferroviária até o aeroporto, que vai ter um caminho específico, a linha Verde-Sul, que tem lá, serão 23 bairros beneficiados, 18 quilômetros de ciclovia, terão 18 quilômetros de extensão, ou seja, modernizado, e o aeroporto que vai ser ampliado quase o triplo, a gente vai falar um pouco o que é a capacidade de cada coisa. Então isso é uma coisa muito grave para a gente pensar. Então assim, tenho certeza que será produtivo, que será muito bom. Agora temos que ter um certo cuidado, porque o impacto de uma Copa do Mundo e de uma instituição como a FIFA, que é extremamente severa na sua carta de intenção e de direitos e obrigações, ou seja, a preparação vai ter que ser muito séria. Assim. Eu vi erros graves, simples, porque graves. Porque eram coisas banais de serem feitas. Exemplo, no primeiro jogo que eu cheguei, que era o jogo do Brasil e Coreia, a 20 minutos do jogo, eu cheguei uma hora antes. Somente a 20 minutos do jogo, as catracas foram abertas, porque houve um problema de energia elétrica. Porque era um estádio velho, um estádio como o Maracanã, que ele foi reformado, inclusive que é um estádio que foi do filme feito pelo Morgan Freeman lá no Invictus, que fala sobre o Mandela e tal. E é um estádio para rugby, foi montado em função daquilo, para ter muito mais cadeira, em torno de 20 a 25 mil cadeiras a mais, e ter um certo conforto. E a parte toda de energia elétrica foi um problema gravíssimo em toda a Copa do Mundo da África do Sul. Então não é só a gente que estava lá, entendeu? A gente que está no Brasil aqui chegou para ver, ou seja, algumas câmeras não funcionaram em detrimento de não ter tido aquela corrente elétrica para funcionar. Alguns canais não conseguiram entrar no ar em detrimento da falta de energia elétrica daquele período. Então depois desestabilizou, e é aquela história do que está por trás dos bastidores que ninguém pôde ver. É o quê? Para quem estava vendo o jogo, por exemplo, entrasse lá a Rede Globo, qualquer emissora para botar o jogo na hora, a gente que estava lá sentado lá em cima, olhava para trás, estava uma extensão de quase 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, que não tinha luz para nada. Quer dizer, um perigo completamente eminente. Você não conseguia ir a um banheiro, entendeu? E é muito cheio. Existem muitas pessoas que elas vão para os jogos para fazer festa, entendeu? Elas não entram, não tem ingresso, tentam entrar na hora. Então, assim, é uma coisa meio bagunçada. Então, isso é uma coisa, primeiro, assim, estamos preparados com tecnologia suficiente, mão de obra, recurso humano para isso? Ou seja, foram mandadas pessoas extremamente especializadas para a África do Sul.
entendeu? Aqui, até então, as empresas que estão fazendo parcerias, que aqui não cabe citar nome, são empresas boas, mas será que nós aceitaremos? Porque a África do Sul é um país muito mais pobre que o nosso, né? Tem algumas situações de igualdade, mas a desigualdade é tremenda. A gente vê isso na rua no dia a dia. É uma cidade que ela foi montada para a Copa do Mundo, entendeu? E você via que quando você passava daqueles 20, 30 quilômetros principais de diâmetro ali da onde tinha bagunça, né? Da Copa do Mundo, os hotéis, enfim, isso porque era Joanesburgo, né? Então lá fazia Joanesburgo, a cidade de Pretória, aí tinha Durban, que é 400 quilômetros, tinha a cidade do Cabo, que são 800 e poucos quilômetros, então é uma outra cidade. Então ali perto são 3 estádios e o mais novo que é o Soccer City, né? Que o Soccer City, para mim, é um estádio lindo, mas, né, vamos imaginar o seguinte, em 2006 eu conheci o estádio da Alemanha, ou seja, o Allianz, né? E eu acho que vai ser difícil a gente ter um estádio daquele padrão que já estamos com 6 anos atrás, entendeu? O estádio do Soccer City é bonito, suntuoso, mas um estádio que está no meio de um buraco. Aí eu pergunto, dentro do Soweto, entendeu? Será que o Itaquerão vai funcionar lá em São Paulo? Né? Falando em Curitiba, a gente tem um estádio aqui de primeiro mundo, então a gente não vai ter esse problema para as pessoas verem os jogos do estádio, né? Agora, porque o Atlético tem uma boa estrutura, é um time de primeiro mundo. E será que na Amazônia? Eu fui à Amazônia, eu fui em Manaus com o professor Parreira, então assim, fomos a alguns locais e, gente, não tem calçada, não tem um aterro sanitário, não tem distribuição de limpeza, nada. Como é que você vai construir um estádio no meio do nada, do mato, entendeu? Aí tem aquela brincadeira de mau gosto, não é coisa feita para índio, não, é verdadeiro. Então a gente, para Curitiba, né, que estamos aqui, a gente vai estar participando de um local maravilhoso, entendeu? Ainda com uma... Me preocupa sim o aeroporto, né, que a gente também pode falar um pouco disso, perto do que eu vi lá, essa história da ampliação, eu vi a foto do que era o aeroporto e do que se tornou o aeroporto, entendeu? De Joanesburgo, que é a entrada principal para toda a África do Sul. Mas a gente acredito que está bem, de bons profissionais, gente sérias aqui no IPUC, pessoas sérias, o secretário extraordinário para a Copa do Mundo, o Luiz de Carvalho, entendeu? Então eles trafegam bem politicamente para essas verbas, entendeu? A liberação de pedidos, de operação. Então eu acredito que aqui a gente está anos-luz na frente de quase o Brasil inteiro. E eu, como carioca, posso te dizer o seguinte, Curitiba está anos-luz na frente do Rio de Janeiro. E o que a gente pode dizer em termos até de oportunidades, vamos dizer assim? Porque, claro, sempre se fala, a cidade onde vão acontecer os jogos, a gente sabe que a indústria hoteleira vai ter uma movimentação, enfim, movimenta toda a cidade. Mas as cidades ao redor, ou até mesmo no estado, elas podem aproveitar também esses impactos? Bastante. Assim, uma das coisas, Ana, a gente no dia 28 de maio agora, né, passado, há 2 meses e meio, eu trouxe para cá, junto com o professor Parreira e a filha dele, a manager, o FUTCOM. O FUTCOM hoje é o maior fórum internacional a respeito do futebol, tá? Porque é o seguinte, as pessoas entendem muito futebol como aquela coisa do gramado, de 11 pessoas de cada lado e tal, e aquela paixão nacional. Hoje, há um bom tempo já, diga-se de passagem, de uma maneira muito séria, o futebol hoje é uma gestão bilionária de negócios, né? Então nós fomos fazer uma gestão, ou seja, o FUTCOM, em cima de pessoas, em cima de jogadores, em cima de tratamento, em cima de recuperação, em cima de marketing, em cima da gestão esportiva, ou seja, um todo, né? E a gente vê cifras milionárias nesses congressos. Então tivemos pessoas aqui, hoje um dos top 5 do mundo é o professor Brunora, que é o cara que trouxe a SA para cá, Parmalat para o Palmeiras, entendeu? Gente como o professor René Simões, que hoje é um diretor-geral do São Paulo, que é um dos clubes que tem uma vida financeira saudável, entendeu? E outras pessoas, o Marquinhos Santos, da seleção sub-17, que hoje, coincidentemente, é o técnico do Curitiba, o Ney Franco, o Ximenes, que hoje é um dos top 3 no Brasil, mesmo estando aqui no Curitiba, que se fala muito no eixo Rio-São Paulo. Então, enfim, é uma gestão milionária, bilionária. Oportunidades, elas existem. Então, eu digo o seguinte, com certeza, nós vamos falar aí de pelo menos uns 15 a 20 mil empregos indiretos relacionados a
Copa do Mundo, tá? Num tempo aí de 2013, porque a maioria das obras elas vão até 2013, dezembro. Então a gente sabe que nós estamos num país onde tem adendo, contrato, leva ali até janeiro de 2014, mas enfim, os testes terão que ser feitos, como aqui em Curitiba não terá nenhum jogo das Copas das Confederações, ela tem um prazo maior. Então ela ganhou até dezembro de 2013 para fazer isso, né? Acredito que em fevereiro, pelo que a gente conversa com algumas pessoas, fevereiro de 2014 está ok, podendo entregar. Então existem testes, países visitarão Curitiba, que isso é extremamente importante, e a tua pergunta foi muito oportuna. Esses empregos e oportunidades, muito na área de voluntariado, muito na área comercial, ou seja, a área do comércio diretamente, tá? A rede hoteleira, inclusive o Futicom, por que eu linkei o Futicom? Foi feito algumas palestras que falavam um pouco sobre gestão. É o seguinte, você que é dono de hotel, está capacitado, está preparado para receber pessoas com a Copa do Mundo? Ou seja, essas companhias de táxi, vamos pensar nisso, né, a grosso modo, elas estão preparadas, ou seja, quantos motoristas vão falar o mínimo possível de inglês? Uhum. Porque, gente, isso é outra coisa. A Copa do Mundo é uma coisa para estrangeiro, tá? Assim, um americano com muito dinheiro em 94, voando dinheiro, ou seja, um PIB interno maravilhoso, não ia. Tudo bem, não é o primeiro esporte deles e tal, a gente sabe, mas não teve esse apelo. Era muita gente de fora. Ou seja, na África do Sul, eu fui ver, olha, eu posso te dizer que na África do Sul, pelo voluntariado, 10% de todos os bilhetes eram para os sul-africanos. O resto é uma gama grande. Alemão, holandês, assim, as maiores, não digo torcidas, mas pessoas que elas vão para conviver no mundo da Copa do Mundo, ali naquele momento, não necessariamente precisam ir para o estádio, porque a partir agora com um patrocinador forte, master, que é a própria Coca-Cola, ela montou uns eventos de festa para você ver determinados jogos ao mesmo tempo, e onde você leva 15, 20, 30 mil pessoas, e dali vira uma balada eletrônica. Entendeu? Eu não sei como vai ser. Até melhor do que ir no estádio. Exatamente. E você interage com várias pessoas. Então, a oportunidade para esses trabalhos, entendeu? Voluntário, administrativo, comércio, hoteleiro, ou seja, as pessoas capacitadas, bilíngues, ou que tenham um mínimo, assim, corram atrás ainda, porque dá para se tornar até um efetivo. E vai ter que tratar bem. Te digo o seguinte, tem que receber bem, tá? A nossa segurança tem que estar extremamente, eu me lembro de todo dia a gente só tinha 2 pontos para poder comer. Então, assim, tem vários, mas Joanesburgo é muito distante de um bairro para o outro. Aqui você tem calçada tranquila, e não existe isso aqui da Avenida Batel, não existe aquela coisa aqui da Avenida 7 de Setembro, isso não tem em Joanesburgo. Então é muito grande, você tem que andar muito, pegar um táxi, você não consegue andar. E detalhe, é muito mais frio que aqui. Eu peguei lá menos 15, menos 12. No primeiro jogo do Brasil, quer dizer, contra a Costa do Marfim, que foi o segundo jogo do Brasil, estava menos 15. Entendeu? Então, assim, é muito, muito frio. Entendeu? Aqui vai estar frio, então os visitantes não estão nem aí. Então, esse é um impacto bom, ou seja, oportunidade para os bilíngues, as pessoas que têm uma facilidade de se relacionar. Né? Isso é fato. Né? E o que acontece? Com a chegada até do Futicom, que a gente discutiu isso, uma apresentação do próprio secretário, o Luiz de Carvalho, que abriu o fórum, ele diz o seguinte, e no Rio de Janeiro vai ter agora em dezembro, está no 8º ano seguido, e lembrar que Curitiba foi a única, por enquanto, cidade onde o professor Parreira saiu do Rio de Janeiro e veio para Curitiba, ou seja, tem Belo Horizonte para fazer, tem Manaus para fazer, tem Porto Alegre, mas Curitiba foi a primeira. Foi um plano piloto que deu muito certo, está tudo fechado para essas cidades que vão receber as 8 cidades, não as 12, né? Porque a gente não está contando com a Copa das Confederações e somente com a Copa do Mundo em si. Então, o fato de você tem que se aprimorar, entendeu? Os gestores públicos, eles vão colocar isso. Se eu não me engano, eu estive vendo semana passada, eles estão, para você ter uma ideia, é uma empresa que vai ser com certeza de São Paulo ou Rio de Janeiro, porque está lá o COL, né, junto à entidade FIFA, onde, se eu não me engano, vão ser cadastrados quase 150 mil voluntários. É um número muito grande. Claro, são pessoas que não recebem, mas é um networking para possibilidade de abertura de gestão de negócios. Então vai ser feito um portal lá na frente onde você vai se cadastrar para você
Tem o RH que, olha, esse cara aqui serve para isso, para aquilo. Não sou um voluntário free, entendeu? Mas uma pessoa que venha receber, que é o importante. Então, hoje eu digo assim, na cadeia, toda a parte de hotelaria, toda a parte de lazer e entretenimento, aí eu entro com restaurantes, bares, não, nada muito sofisticado ou menos. Atendimento, eu vi isso em 2 copas, é fundamental, entendeu? E tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado, a gente tem a situação que é uma discussão da bebida alcoólica, né? Onde tem um patrocinador que já pagou para a Copa do Catar em 2022 um dinheiro violento, entendeu? Que a gente tem que ter como premissa essa liberdade. E a FIFA vai impor, a gente aqui é proibido e vai impor e vai vender. Então, assim, diretamente, falando um pouco dos impactos que eu vi de negativo e positivo, lá, a África do Sul, por exemplo, ela é uma colonização inglesa, né? E você tem todas as cervejas, vamos falar assim, todas elas são inglesas, 90% na maioria. Aqui nós temos cervejas, né, nacionais, importadas e tal. E a Budweiser que vem para cá, vou citar nome, acredito que possa, né? Uhum. A Budweiser que vem para cá, que, ou seja, que pagou pela FIFA dentro do estádio, ela começa com uma coisa interessante. A garrafa, a Budweiser criou isso na África do Sul, onde você não pode rodar com uma garrafinha long neck. Então essa garrafa long neck ela é de plástico. O esquema dela é o seguinte, a partir do momento que você tira a tampa, ela não tem pressão para poder bater na tua cabeça e te agredir ou fazer sei lá o quê. E ela não corta, ela não quebra. Isso é um grande barato. Agora, tinha uma máquina lá que você já pegava aquela tampinha, jogava, e uma outra, que é esse plástico, jogava dentro do recipiente, onde ela já fazia a parte para reciclagem. Entendeu? Então, assim, muito bacana. Que ia para instituições, normalmente é muito forte na África do Sul, de tuberculose e crianças com HIV. Que um índice muito alto, e você via isso na rua, né, normalmente, naturalmente. Então, como fazer isso, entendeu? Como atender bem essa pessoa? O entorno aqui da arena vai estar ali é lotado de bar, entendeu? Então, eu realmente não sei te dizer se isso vai ter uma proibição pública, entendeu? Como é que vai ser, se entra a instituição polícia, segurança, para poder falar que não pode, como é que faz o cara que vende ali na esquina Antártica, Brahma, Itaipava, entendeu? E tem uma cerveja obrigatória. Eu via que, até porque tem uma coisa importante, tá? Para você chegar aos jogos, nos estádios, você quando chega mais ou menos 1 quilômetro, tudo é fechado, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então só entra ambulância, polícia e os carros para levar pessoas deficientes que tem um diferencial de atendimento pela própria FIFA e é obrigatório ter. Tá? Aqueles carrinhos que levam as pessoas, cadeirante e outros tipos de deficiência. E ali só podia vender a marca Budweiser. E é assim, é feito um corredor, não passa ninguém, que é exatamente para você ter aquela área de saída, caso dê algum problema, você tem uma saída fantástica, longa, de 300 metros de rua, 400 metros de rua. Então você entra num corredor de 1,5 quilômetro, onde tudo aquilo é cercado por grade e não entra ninguém. Uhum. Isso daí não tem alguém pular, não tem conversa. E tanto que no Soccer City, que era o estádio novo, no Soweto, imagina que ficar numa periferia. Assim, para quem não conhece, que quiser dar uma olhada, assim, vamos falar de uma favela forte, né, no Brasil, uma Rocinha. No Rio de Janeiro tem 1.200.000 habitantes, ou seja, metade de Curitiba, só numa favela. Você imagina que é o estádio mais moderno, que foi gasto mais dinheiro até hoje para uma Copa do Mundo, que foi o Soccer City, e está no meio de Soweto, e está no meio de um buraco. Então, assim, mentira, não tem estacionamento, isso é mentira, entendeu? Era tudo barro. Mentira, não era 1,5 quilômetro, eram 3 quilômetros, e o trem não funcionou. Então, por isso que eu acho que abre-se em brechas, entendeu? Para alguns erros que são simples, mas tem pessoas idosas que viajam para ver os seus times, entendeu? Eu viajei com uma pessoa que estava indo para a sua 13ª Copa do Mundo, desde 58, infelizmente faleceu há 5, 6 meses atrás na Copa do Brasil, ele não conseguiu ver. Então, como é que esse cara andou 3 quilômetros? Gente com menos 15, 17 graus. 3 para ir, 3 para voltar, que é lotado, são 40, 50 mil pessoas, fora mais 10, 15 lá fora, né? Então, me preocupa assim, um pouco essa desigualdade. A gente, né, falando assim um pouco, pulando para frente, a gente tem que deixar muito claro a situação, quando a gente no começo citou aqui a desigualdade, como fazer isso, entendeu? Ou seja, será que aqui
não vai ficar um elefante branco, porque a Arena é muito bem utilizada, né? É um clube grande, assim como o Curitiba, se fosse no próprio estádio Couto Pereira, são clubes grandes. Agora, né, a gente veio aqui falar de Curitiba, mas só um detalhe, será que lá, repito, em Manaus, que eu vi, eu não acredito em Campo Grande que aquilo vai ser fomentado para negócio. Não vai, entendeu? É um negócio muito caro. Essas coisas nesse país é que a gente fica de uma maneira muito chateada, entendeu? Então, espero não ver aqui no Brasil uma Copa com vários erros, entendeu? A gente tem que ser muito simplista, né? Vender aqui o nosso peixe. E que tipo de recomendação poderia dar para cidades, de repente, ao redor, No até entorno, né? de Curitiba e tudo mais? Olha, eu te digo o seguinte, hoje está sendo feito, o que nós temos hoje, né? Existem quatro países que serão deslocados para cá, no mínimo 2, no máximo 4. Como é que é feito isso? Isso daí, assim, eu participei disso, sei como é que é. Os técnicos desses times, as comissões, elas vêm aqui em Curitiba e tem aqui o que está disponível? O CT do Caju, o Couto Pereira para treinamento, ou o CT da Graciosa, ou a Gralha não dá. Aí você tem o estádio do Trieste e o Ecostádio. Só que você tem que ter muito mais opção. Então eu fiz aqui um centro de treinamento candidato, como gestor deles esportivo, para oficializar na FIFA e passamos no crivo, o centro de treinamento do Trieste Estádio. Posso dizer que, de novo, Curitiba, sabe quantos centros de treinamentos existem iguais ao Trieste? No Brasil, 3. Ou seja, é top de linha, que é da família Estival Alimentos, que coordena todo aquele processo ali. Então está tendo um apelo muito grande para que cidades como Londrina, onde tem o PSTC, Maringá, com bons centros de treinamento, melhores que aqui, as prefeituras, ou seja, a gestão, com patrocinadores e etc., banquem a ida de uma seleção. Então, digamos, só que a Copa do Mundo, ela começa 5, 6 meses antes. Né? Nós vamos respirar a comunicação na cidade, aquele impacto, ou seja, real do trabalho, mudança de rua, mudança de tráfego, ruas mais iluminadas, as obras chegando mais próximas, entendeu? Parecendo um processo ali exatamente que a gente vai terminar, e vai ter muita obra em conjunto, entendeu? Para terminar. Então, a recomendação é, se puder se preparar antes, entendeu? Se prepare, porque, detalhe, assim, para você ter uma ideia, é uma obrigação. Os jogadores, quando eles vão para os treinos ou para os jogos, principalmente para os treinos, são os batedores na rua. E é aparato de presidente americano, entendeu? 10 quilômetros na frente, não passa ninguém, não passa. Eu fui fazer no nosso dia de folga lá, fui fazer um safari, chegou a seleção da Áustria, lá num mini safari. Acabou o safari. Não, acabou o safari, fechou o zoológico. Daí? Aí pergunta, o time da Áustria tem o mesmo impacto? Você imagina se vier para cá, sei lá, uma colonização alemã, italiana, isso aqui vai virar uma febre, entendeu? Então é bacana, ou seja, nós teremos sim muitos visitantes, ou seja, uma colonização europeia, não estou falando dos países, dos times que vão vir para cá, que pode vir aqui uma seleção de Gana, vai vir seleção da África, vai vir seleção da América do Sul, essa distribuição é feita. A recomendação é, prepare-se. É fundamental para que isso seja, para que Curitiba vai, assim, eu acredito que um pouco meu lado marqueteiro, Curitiba já deveria estar preparada para criar um conceito de marketing, um conceito de vender uma filosofia do que espera, entendeu? Desde a época já da chegada do aeroporto um mês antes. Que essas pessoas, elas vêm muito cedo para cá, entendeu? Principalmente o pessoal, quando já sabe a questão da televisão, os operadores que vão vir. Então, isso tem que estar muito claro ali. Para mim, na minha concepção, entendeu? Esse atendimento. E o que é Curitiba? O que é o Paraná? Né? Vamos vender esse estado maravilhoso, o estado que produz. Vamos mostrar para as pessoas que elas realmente... O que é o Paraná? Que não é Foz do Iguaçu, não é só meio ambiente, entendeu? Tem gente capacitada, a cidade é maravilhosa, as pessoas são sim educadas, as pessoas são diferenciadas. O que nós podemos esperar disso? Entendeu? Espero realmente que a gente tenha... uma concepção muito bacana, simplista, de explicar para quem vem de fora o que esperar de Curitiba e o que realmente é Curitiba, esse estado do Paraná maravilhoso. E uma pessoa que queira trabalhar como voluntário ou até mesmo ser patrocinador, enfim, como que alguém pode buscar essas informações? Os patrocínios, na verdade, já são fechados pela FIFA. Eles, às vezes, abrem um novo hall, né?
de marcas locais, de parceiros, e pode ser, não tem problema nenhum. Isso daí sempre vai lá na frente, isso daí tem que ser endereçado à prefeitura, ou seja, à Secretaria Extraordinária da Copa, passar para o... Porque hoje tem várias situações, Tribunal de Contas da União, tem o site da Transparência, tem um site que você pode acompanhar, inclusive na própria prefeitura, que é o Curitiba lá, que tem um aberta, né, chamado Curitiba Aberta. Então você vê tudo, onde é que está colocado aquele dinheiro, um investimento, o inicial, participação da prefeitura, onde se teve dinheiro do PAC, entendeu? Tem todo um processo, veio do Ministério dos Esportes, veio do Ministério do Crescimento, Desenvolvimento Social. Então, isso tudo está lá. Agora, eu sei que, se eu não me engano, acho que a partir de novembro, que deve levar entre dezembro a janeiro de 2013, esse processo de voluntariado. Isso é muito bacana participar. É ímpar, é único, assim como currículo, como, entendeu? É um negócio grande. A Copa do Mundo é realmente uma coisa gigantesca. É só esperar que todas as nossas obras, principalmente em Curitiba, sistema viário, aeroporto, exemplo, só para finalizar, o nosso aeroporto aqui, ele tem, hoje, 30 balcões de check-in. Ele vai virar 64, quer dizer, mais do que dobra. Nós temos 4 esteiras de bagagens, já grandes, teremos 8. Isso não aumentar, isso é hoje a realidade, entendeu? A pista, uma nova pista, tanto você sabe, para quem não sabe de Curitiba, até dezembro de 2013, no máximo janeiro, o aeroporto sábado aqui é fechado e só reabre no domingo, ou seja, não tem voo, entendeu? Em detrimento do aumento da pista. Então, só os fingers vão passar de 16 para 34, uma coisa assim. Então, é um número grande, entendeu? É um número grande, é a ampliação de todo o processo, e isso sim vai ser muito bem utilizado. Ainda bem que estamos numa cidade muito bem estruturada, muito bem governada, eu não estou falando desse governo, do anterior ou no próximo, eu estou falando de uma cidade muito coerente, né? muito decente, de pessoas decentes, e que sabe balizar bem isso, entendeu? Agora, outras cidades, sim, pelo Brasil me preocupam, bastante. Eu agradeço pela sua participação, por todas essas ideias aí, né, esses impactos que a Copa pode trazer aqui para o Brasil. E a gente se vê no próximo bloco. Tá bom. Eu agradeço, obrigado pela participação e estou aqui disponível para um próximo convite à tua disposição. Tá bom? Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre Benin, esse país africano. Para isso convidamos o Sunday para contar um pouquinho para a gente. Sunday, seja bem-vinda. Muito obrigado. Primeiro, conta para a gente por que, né, a sua vinda de Benin, por que você escolheu o Brasil? Okay. Muito obrigado por me convidar aqui, né, me oferecendo essa oportunidade para poder falar um pouquinho do meu país, o Benin. Escolhi o Brasil para continuar meus estudos, primeiro porque pelo histórico, cultural que tem o Brasil, e olhando os dois países histórico-cultural que tem, primeiro pelas colônias portuguesas, e outro vendo a situação econômica agora, que a gente está vendo que o Brasil é um país emergente, um país exemplo dos países que estão querendo aderir no escala do crescimento maior.
Então, todos esses fatores e muitos outros me motivaram a escolher o Brasil para continuar no estudo em ciências econômicas. E o que você pode contar para a gente sobre Benin? Aqui. O Benin é um país da África do Oeste. Ele tem em cerca de 9 milhões de habitantes. Tem como em os países fronteiras do Togo, Nigéria, Burkina Faso e Costa do Atlântico. O país é mais ou menos um país mais pobre da África, tem que reconhecer. E o Benin, principalmente, tem uma cultura muito ligada ao Brasil por causa da história da escravidão. A gente vê na Bahia, por exemplo, eu percebo um pouquinho das imagens de algumas ruas do Benin, das arquiteturas, por exemplo, antigas arquiteturas do Benin, um pouquinho parecido com algumas cidades aqui do Brasil. E o Benin, na escala econômica em geral, é um país também que tem um compromisso muito grande com o crescimento desde da avenida do novo presidente, que está em segundo mandato agora, o doutor presidente Yahya Boni, que se lançou nessa campanha do fazer do país um país emergente. E dá para perceber agora pelos alguns indicadores que o país está num crescimento muito acelerado. E o que você pode contar um pouco para a gente sobre, talvez até a questão pública? Como funciona a saúde pública lá? É mais ou menos parecida com a do Brasil? Ok. A saúde pública, começando primeiro pela democracia, o Benin foi considerado um país, um exemplo da democracia de todos os países da África. Primeiro, exemplo recente pela avenida do presidente que acabei de citar, o Yahya Boni, em 2006, que a gente vê uma transmissão de poder assim que não se acontece geralmente no redores do país. Por isso, a gente tem uma democracia aqui que está sendo agora uma imagem, um miroir para outros países seguirem como exemplo, né? E a saúde pública, a gente não pode negar que tem muitos males que estão impedindo esse crescimento econômico, como a corrupção, o mau gerenciamento do bem público e também o problema de desigualdade, né, que são todos fatores que estão sendo que estão dificultando esse crescimento do país. Mas o presidente e todas as suas equipes estão comprometidos para poder minimizar esse efeito, né, da corrupção, para lutar contra esse mal da economia, para poder fazer desse país um exemplo mesmo, além da democracia, também do sistema público, de um exemplo de gestão pública para o continente também. E como é que funciona lá? É mais ou menos a mesma divisão que nós temos aqui no Brasil? Então, estados, cidades, que tem uma colonização francesa, né? Isso. É mais parecido com o formato francês, vamos dizer assim? Ou o nosso brasileiro? Ok. O Benin é um país democrático. O poder executivo fica o poder executivo está na mão do presidente e o poder legislativo na mão da Assembleia. Mas o poder jurídico está independente desses dois órgãos separados. Então, o presidente é, no mesmo tempo, o chefe do Estado e também o chefe da Assembleia. Isso.
o chefe do Estado e o chefe do Poder Executivo. É isso que eu queria dizer. Então, mais ou menos, funcionam nesse regime até agora. Esse regime que foi adotado desde da conferência de 1990, que atualmente também está em vigor. E quais são os produtos que vocês mais têm? Um dos mais famosos é o Karité, né? Mas antes da gente falar dele, quais são outros produtos bastante famosos? Ok. Tem que ver primeiro, a economia do Benin é basicamente uma economia baseada no setor primário ainda. Só para ver, a gente tem uma agricultura que ainda representa um peso dentro da economia nacional. Somente a agricultura do algodão representa 40% do PIB. E ele representa 80% das exportações. Ou seja, quase a base da economia está ainda na agricultura. Além da agricultura, a gente tem o setor portuário, marítimo também, que é explorado, porque como ele fica faz fronteira com o Oceano Atlântico, algumas mercadorias que abastecem outros países que não têm acesso ao mar passam pelo Benin, primeiro por causa que não é o único país que tem acesso ao mar. Do lado tem o Nigéria, tem os outros países, Costa do Marfim, mas somente os países preferem passar pelo porto do Benin, justamente por causa da estabilidade política que favorece algumas mercadorias dos outros países. Então, o país beneficia também dessa para contar na gestão de seus recursos. E voltando na agricultura, para ver como é que o peso da agricultura a agricultura representa um peso muito grande dentro da economia do Benin, não só do Benin, como da maioria dos países africanos, né? E além da agricultura de algodão, a gente tem alguns outros que é caju caju, karité. O karité, para especificar, não é um produto que é cultivado. Ele nasce, é uma planta selvagem, né? Que as mulheres que não têm muito acesso à renda das culturas, que é geralmente gestionado pelos homens, essas mulheres baseiam suas forças dentro dessas esferas de comércio, ou seja, vão para a floresta arrecada esses produtos que elas mesmas gerenciam essas rendas. Ou seja, o karité é denominado como se fosse uma renda muito mais para as esferas femininas, né? Que as mulheres, a gente sabe que tem uma desigualdade, além de desigualdade muito grande, também espaço muito grande entre homem e mulher. Então, as mulheres que não têm muitas essas capacidades se aproveitam por esse comércio que é totalmente livre também, e se aproveitam para abastecer o que eles querem, né? Seus desejos, exatamente. Então, o karité, 10 anos atrás, não é tão procurado como ele está sendo procurado agora. Por quê? Porque muitas empresas estão se lançando nas pesquisas desse produto. Antigamente, eram as empresas de chocolate, por exemplo, que vão atrás desse produto para poder se trocar, como, por exemplo, em vez de cacau e outros, colocar esse karité para as empresas de chocolate. O karité, desculpa interromper, ele é mais ou menos parecido como o cacau? É um tipo... Isso, é parecido com o cacau, só que a diferença é muito grande porque ele tem algumas características de sua composição em gorduras vegetais muito grande. E por causa disso,
mas não é muito diferente também, só que ele é comestível, pode se comer. Então, por isso foi aceito em se trocar pelo cacau nas indústrias de chocolate. Mas recentemente, além das indústrias de chocolate, tem as indústrias cosméticas, as indústrias farmacêuticas que estão atrás desse produto, que tradicionalmente dentro da África mesmo, não só do Benin, como nos países onde esses produtos estão presentes. Esse ave primeiro, a ave, se você pegar a ave, ele é um ave venerável, ou seja, é considerado como ave que não se pode desmatar, né? Por causa de suas características que as mulheres que vão fazer ritual neles, ele tem muitas riquezas, simbologias, e esses produtos, semente até as manteigas, que servem para as mulheres nas terapias tradicionais, etc. Então, para alisamento do cabelo também, as mulheres usam isso. Então, por causa disso, as empresas agora estão procurando esse produto para poder diversificar também nos seus produtos que eles processam na seguinte. Isso. E essa busca, né, de novas empresas, tudo isso, tem ajudado a essas mulheres ou também acaba sendo um problema? Porque vem empresas internacionais e vão explorar de uma forma, é um produto selvagem, né? Como Isso. você falou. É um problema ou é uma coisa boa? Ok, desde o início, quando as empresas estão começando a buscar esse produto, foi elaborado no consenso comum que o Karité deveria ser um produto do comércio equitável. Ou seja, como as mulheres são as mais pobres das esferas da comunidade, deveria ser um produto que vai trazer para elas uma renda que mais ou menos razoável para que as empresas que vão buscar não abaixem muito os preços, porque, primeiro, o produto é em abundância, e além de ser em abundância, as mulheres só vão buscar se tem conhecimento de que tem alguém para comprar. Então, foi entendido nesse sentido que as empresas não deveriam abusar muito também em abaixar muito o preço para poder comprar, e tem sempre uma regra, um estabelecimento dos preços desses produtos, tanto localmente como também internacionalmente. E o que mais você podia contar para a gente sobre a sua experiência, ou até mesmo sobre o Benin, ou essas comunidades, como elas trabalham? Ok. O Benin, primeiro, a gente tem uma população muito batalhadora, que se eu for, eu poderia comparar com a população brasileira, que é uma população muito que vai atrás, que busca, que não se cansa, guerreira, como se diz. E a gente tem essa vantagem de querer conseguir ir pela frente, trabalhar. Mas o problema é que está sendo muito para resolver mesmo no Benin atualmente, é o problema dos jovens. Porque as esferas, na população, a gente percebe que a quantidade de jovens que estão desempregados é muito alta. No Benin, na média africana, a média está em torno de 50% de desempregos. Não é diferente lá também. Por quê? Essa tanta taxa de desemprego? A gente percebe que na maioria desses países tem recursos, alguns países têm recursos naturais, como a Angola, por exemplo, e Moçambique, que estão na fase de descoberta de novos recursos naturais. E tem alguns outros que não têm recurso nenhum, só que eles aproveitam desse crescimento atual da África inteira, porque agora, atualmente, a África está sendo considerado como um caminho, tipo
um continente aberto para abraçar qualquer tipo de investimento, crescimento. Então, a África hoje inteiramente não está sendo visto como anteriormente, que a África anteriormente ia sendo visto como um continente onde tem doenças, onde tem pobreza, etc. Agora não. Agora a África é visto como uma população, um continente que está sendo emergente, que cresce. A taxa média do crescimento é de 6%. Ou seja, tem alguns países que crescem a mais de 2 números ainda. Então, desses outros países que crescem, tem alguns que aproveitam de suas estruturas internas, ou seja, o turismo, a tecnologia de informação, a telecomunicação e o serviço também, que está sendo que está recebendo muitos investimentos exterior, para aproveitar disso e fazer crescer o continente. E, além de tudo isso, o continente está sendo agora incluído no ciclo de produção internacional, desde o acordo do consenso do comércio global, que é a inclusão do continente dentro do ciclo da produção. Levar os produtos, levar em consideração os produtos internos para poder incluir isso dentro do comércio e dentro da globalização do comércio. Né? Então, o Benin também não faz diferença nesses ciclos, só que está faltando muitas coisas também ainda, atrair mais capitais exteriores para investimento. Né? Então, o presidente, a população e todas as equipes estão o caminho para poder conseguir esse que é o desejo de toda a população, em geral. E qual você acha que são as perspectivas? São boas, então? Não só para o Benin, mas para toda a África? Você acha que nos próximos anos temos boas perspectivas? Sim, perspectivas boas. Eu acredito que temos, primeiro, porque se a gente pega o continente inteiro, a gente percebe que como um país está crescendo e outro do lado, como a gente tem as fronteiras comuns, as uniões econômicas, então, o que vai fazer com que o crescimento com certeza vai abraçar o outro, mas a gente não pode 100% contar com isso, tem que contar com muitos outros fatores estruturais, as reformas econômicas, e principalmente, eu vou votar nisso aí, principalmente a consideração dos recursos que tem, porque se você não tem recursos naturais, ou seja, se você não é herdeiro de alguns minérios, se você tem agricultura para aproveitar, aproveite da agricultura, os serviços, ou a tecnologia também, aproveite desses recursos que tem para poder dar um pulo pela frente dentro da economia. Então, o país acredita nisso, que vai dar mais reformas estruturais, vai fazer com que a população inteira vai se mobilizar para poder resolver todos esses problemas que existem agora, que é o do desemprego, da desigualdade, da corrupção também. Então, é isso que eu acho que é importante, que quando tudo isso fosse minimizado, com certeza o objetivo seria a esperança de um futuro melhor. E que exemplos você poderia trazer de Benin, talvez aqui para o Brasil, ou até mesmo ao contrário? De repente, o que você pode levar de volta do Brasil, que você aprendeu aqui, claro, não só na gestão pública, na administração, levar de volta para o Benin? A primeira coisa que eu percebo desde que eu entrei na faculdade, no processo de minha formação, é impressionante a taxa de desemprego aqui em relação a lá. A nossa taxa de desemprego é muito alta. E aqui a gente percebe imediatamente que as formações que não são dadas nas universidades, nas escolas, não se correspondem imediatamente ao que está pedindo as empresas, o trabalho, o mercado de trabalho. Então,
a minha primeira percepção de que eu posso trazer, do que eu posso copiar, se eu tiver capacidade agora, é de valorizar a educação, valorizar o ensino técnico, valorizar o ensino técnico profissionais e superior também. Porque quando a gente sai das universidades, imediatamente não consegue entrar no mercado do trabalho. Quando sai das universidades, bem formado, ou seja, formado profissionalmente para imediatamente o mercado do trabalho, você consegue o emprego. Eu acho que o primeiro fator por que o desemprego aqui é muito menor seria talvez por causa disso, que a formação técnica aqui favorece as empresas, favorece ao mercado de trabalho em conjunto, o que é ao contrário lá. Então tem que adequar esses dois fatores ali. O primeiro, que eu acho muito importante até, seria isso. Bom, Sandei, queria agradecer pela sua presença aqui, né, pela sua participação. Quer deixar algum último recado para os alunos ou até mesmo para o pessoal de Benin que está assistindo? Minha última mensagem seria agradecer a Deus primeiro por me dar essa oportunidade de poder estar aqui, aprendendo a mudar, a mudar em mim mesmo e, se puder, se tiver capacidade também, e dar mais uma força para a minha nação que está me esperando. E no segundo lugar, vem a minha família aqui, a família Achoeire, que eu estou mandando um grande abraço para todo mundo que me acolheu aqui, que está me dando todo o apoio que tem hoje. E no terceiro, vem a família de minha namorada, a família Otobo também, que representa a minha segunda família aqui. E no fundo do mundo, ali, a minha família aqui está todos lá no Benin, a família Ouro. Muito obrigada, então, pela sua participação. E a gente se vê no próximo programa. Até mais.